Estudo para concurso, direito eleitoral. Proteger São Paulo. E aí, estuda aí, mano. Parte segunda dos órgãos de justiça eleitoral. São os órgãos de justiça eleitoral. E aqui tá falando do artigo 12. E depois fala o artigo 118, 119, 121 da CF. E depois fala o artigo 13. O problema aqui, eu não sei. Não sei qual é. Eu tô usando a mochila. Não sei qual é o... De onde é esse artigo 12 que eu tô lendo aqui. Mas o problema também, eu não tenho internet. A internet não tá pegando, não. Não sei. Não posso ver se tá atualizado isso aqui, não. Vamos ver. Parte segunda dos órgãos da Justiça Eleitoral. Vamos ver, se pergunte, né? O que é o Tribunal Superior Eleitoral, onde é que ele fica, tá. Concluindo. Olha, que legal isso aqui. Normalmente não tem isso nessas apostilas. Tem um treco chamado concluído que fala lá o que está escrito lá nos artigos de caput, tipo o número de juiz, que dá igual a um número de total, daí observação, tá, bonitinho. Daí ele fala das coisas dos impedimentos aqui, legal também. Tem impedimentos aqui? Eu tô falando porque tem um treco de linha de parentesco, mas agora que eu penso, não tem um treco de impedimento, um treco de eleitoral, né? É um treco de... Assim, quando uma pessoa se encarrega para um cargo político, os seus parentes não podem entrar para cargos políticos no mesmo ente federado, saca? Tipo, o cara do municipal pode ir participar do estadual, mas o cara, mas seu parente não pode participar do municipal. E o cara do estadual não pode participar do estadual nem municipal, eu acho. Ou eu tô ficando louco, não. E depois de todas essas coisas aqui, esses entregos de impedimentos, acho que mudou um pouco. Deve ter algumas mudanças, mas eu vou ter que ver depois. Tem o título 1 do Tribunal Superior. Daí eles começam esse artigo 17. Daí no meio eles colocam as coisas da Constituição, que é o artigo 128. Você já tem que saber o que faz o Tribunal Superior. Daí depois fala, tem uma explicação do que é uma suspensão impedimento. Olha aqui, né, que tem. Depois fala o que é recipiente e exceção. Essa aqui eu nunca vi nas coisas de impedimento e suspensão. O que será isso aqui? Daí ele fala competências de tribunais superiores. Daí ele coloca aqui a Constituição de novo, o artigo 134 e 105, de compete ao STJ. Daí ele coloca uma resolução aqui. Lembrete, daí ele começa do nada a falar dos mandatos de segurança. Mandato de injunção, habeas corpus, ação rescisória. Não sei porque isso aqui está aparecendo no direito eleitoral. Agora tem uma explicação bonitinha. Daí fala aqui o artigo 276 do Código Eleitoral. CF 96. Ele fala aqui de áreas que são sobre o quanto ganham as pessoas no treco eleitoral, né? Deve também falar do quanto da... Que droga! Falar da junção de remunerações. E eu tô lendo isso aqui tudo, mas eu só tô tentando encontrar onde é que termina a parte isso aqui. Mas parece que não tem uma separação de partes com números. As partes estão escritas quarta parte, terceira parte, quarta parte. Então, essa primeira parte aqui, ela termina... Aonde? Deixa eu achar. Eu vou ler a parte dos órgãos de justiça, certo? Daí, título... Aham... Daí tem os trecos dos mandatos. Tem Ministério Público, MP, Ministério Público Eleitoral. Será que tem concurso do MP? Aí tem Procurador-Geral, TREs. Compete privativamente. Aí tem o título 3. E daí tem a parte quarta. Parte quarta do voto secreto, mas tem um problema aqui.
não tem uma separação das partes aqui. A segunda, a terceira, uma pena. Eu só vou então ler tudo sem parar. Não, isso não é bom. Não é bom ler tudo sem parar, tá? Então vamos ler. Eu vou separar aqui dos órgãos eleitorais. Eu vou ler até esse treco aqui do Tribunal Superior. E aí depois do Tribunal Superior eu vou ler até o... Cadê aquele treco do MP? Eu vou ler até esse aqui. Compete ainda privativamente? Não, esse aqui ainda está no treco dos superiores. Treco dos superiores é difícil, né? Aqui. Daí eu vou ler... Vou parar aqui dessas duas páginas do Cômodo do Tribunal Superior. Eu vou ler aqui do MP. Começar a ler do MP. Daí eu vou parar no treco do MP e ler o dos tribunais regionais. Aí depois dos tribunais regionais, eu vou ler até os juízes eleitorais. Já deu 5 vídeos, né? 15. Uhum. E depois dos juízes eleitorais eu vou ler tudo até o final. 6 minutos para decidir, fazer decisões, né? Parte segunda. Os órgãos de justiça eleitoral, artigo 12, deve ser do Código Eleitoral, né? São órgãos da justiça eleitoral. No Brasil não existe uma justiça eleitoral organizada em carreira. Os juízes eleitorais exercem suas funções eleitorais de forma cumulativa e possuem suas competências originárias como membros do Poder Judiciário, exercendo-as ao mesmo tempo com as competências adquiridas em matéria eleitoral. Somente a lei de natureza complementar poderá dispor sobre a forma de organização e da competência dos tribunais, juízes de direito e juntas eleitorais. Lembrete importante. As resoluções em material eleitoral têm força de lei ordinária. A seguir, transcrevemos o artigo 118 e seguintes da Constituição Federal que versam sobre a matéria. Dos tribunais e juízes eleitorais. Artigo 118 são órgãos da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o Tribunal Regionais Eleitorais, o TREs, e os juízes eleitorais são considerados órgãos GJE, e os juntas eleitorais, JUE. Eu vou escrever JUE ao invés de ou dá para fazer um GNT. Vai. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, escolhidos, daí fala os cerquinhos lá, as separações que aparecem todos os membros de todos os tribunais existentes do universo, da Constituição, né? Tipo, uns caras escolhidos pelos presidentes, uns caras escolhidos pelo governador, uns caras escolhidos pelo povo, uns caras escolhidos pelo órgão principal desses caras, né? Vamos ver aqui. Mediante a eleição pelo voto secreto, 3 juízes dentro dos ministros do STF, 2 juízes entre os ministros do STJ, e por nomeação do presidente da República, 2 juízes, 3 mais 2, 5, e mais 2 juízes do presidente, entre 6 advogados de notável saber jurídico e de idoneidade moral, indicado pelo STF. 2 também. 3, 5, 6, 7, 12, 7. Essa coisa de 6 advogados aparece em todos os cantos, né? Bom, parágrafo único. O STE, Tribunal Superior Eleitoral, elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do STF e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior STJ. Você viu? Tem 2 órgãos, tem 2 cargos que tem 2 caras diferentes que trabalham. Eles não são eleitos do mesmo lugar, né? Bom, 120. Haverá um tribunal TRE na capital de cada estado e no Distrito Federal. Os tribunais regionais e eleitorais compor-se-ão mediante eleição pelo voto secreto e de 2 juízes dentro dos desembargadores Tribunal de Justiça, de 2 juízes dentro dos juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça.
D. Um juiz de tribunal regional federal, com sede na capital do estado ou no distrito, ou que não havendo um de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo tribunal TRF respectivo, por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça, TJ. O TRE elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembarcadores. Praticamente a mesma coisa, só muda alguns nomes, né? Tipo, aqui o vice-presidente e o vice-presidente não são dos caras superiores, né? São dos desembargadores. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e a competência dos tribunais, dos juízes de direitos de juntas eleitorais. Os membros dos tribunais de os juízes de direito e os integrantes dos juntas eleitorais, no exercício de suas funções, no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo de justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, tendo substitutos escolhidos na mesma ocasião pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. São incorríveis da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandato de segurança. 4. Das decisões do TREs, somente caberá recurso quando? Olha, recurso interessante. 1, 2, 3, 4, 5 hipóteses de recurso. Cabe recurso quando forem proferidas contra disposições expressas desta Constituição ou da lei. Cabe recurso quando ocorrer divergência da interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais. Cabe recurso quando versarem sob inelegibilidade de expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. E cabe recurso quando anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. E cabe recurso quando denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, concede na capital da República Judicional em todo o país e um tribunal regional na capital de cada estado do Distrito Federal e mediante proposta do Tribunal Superior na capital do território. Terceiro, juntas eleitorais e quarto, juízes eleitorais. Eu não sei por que apareceu essa numeração aqui, do nada. São, na verdade, acho que isso aqui está falando do que está no artigo 12. Porque a toda que eu li estava teco dos tribunais de juízes eleitorais do artigo 118, que eu acho que é da CF. Mas esses últimos caras aqui que eu falei que aparecendo do nada são os que estão no Código Eleitoral, deve ser. No artigo 2. O TSE concede na capital e na República Federal República e jurisdição para todo o país. Tipo, isso aqui, essa coisa de capital e treco não está escrito lá na CF, não. Um TRE na capital de cada estado, Distrito Federal, mediante proposta do tribunal, depois foi as juntas eleitorais. Olha aqui, ó, a ordem está diferente. Na CF, os juntas eleitorais estão por último e os juízes eleitorais estão em terceiro. Bom, não importa muito a ordem, mas só para mostrar que está diferente as duas coisas, entre as duas coisas. As juntas eleitorais estão lá no quarto inciso do artigo 118 e os juízes eleitorais, que também são considerados órgãos, estão no inciso 3. Artigo 103, o número de... Quer dizer, não 103, é o artigo 3 ainda do Código Eleitoral. O número de juízes dos tribunais regionais não serão reduzidos, mas poderá ser elevado até 9 mediante o quê? Na proposta do superior e na forma mais por eles sugerida. Ou seja, pode aumentar, não sei porquê. Número de juízes dos TREs. Concluindo. Número de juízes do TRE são 2 juízes são desembargadores do TJ, 2 são juízes do TJ, 2 são advogados nomeados pelo presidente e 1 é um juiz federal. De onde tinha? Eu achei que era 322, mas apareceu um juiz federal do nada. Interessante, né? Não tinha percebido que eu tinha lido sobre um juiz federal. 7 membros. Observação. A composição não pode ser alterada infraconstitucionalmente, ou seja, não pode ser alterada por nada além da Constituição. 7.2. Desembargadores. Aqui, ó. O que são desembargadores? Para que eu estava me perguntando. O que são esses caras que vão virar juízes do TRE? São os magistrados. Magistrado significa juízes. Pessoas que são juízes. Diferentes de juízes. Aqueles que funcionam na segunda instância e estes na primeira instância do TJ. Interessante. Este artigo encontra-se prejudicado face ao disposto na Constituição Federal, nos artigos. Vamos ver o que fala. No artigo 96, inciso 2, no 96 fala compete privativamente. Claro que eu não sei do que ele está falando privativamente, porque ele é ambíguo, o caput. Mas nos incisos fala mesmo sobre o que é cada coisa privativa.
Então, compete privativamente ao STF, o STF, aos tribunais superiores também, que o TRE também é um, e aos tribunais de justiça, os TJs. O que? Propor ao Poder Legislativo, que é o que a gente está fazendo, respectivo, observado o disposto no 96. Daí, o que é privativamente que eles propõem? Eles propõem a alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Sacou? Ou seja, um tribunal superior pode lá pedir para mudar, alterar a quantidade de juízes em um tribunal inferior, né? Deve ser tipo federal para estadual, estadual para um municipal, sacou? Artigo 120, 1 da Constituição. Haverá um tribunal regional, TRE, na capital de cada estado e no Distrito Federal. Daí ele fala, os tribunais eleitorais com porção, e daí vai aparecer o 7, né? Artigo 14. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Isso aqui é importante, né? 2 anos. 2 anos de cerco. Mais 2. 2 anos mais 2. Esse dispositivo legal não foi recepcionado pela Constituição Federal, passando a vigorar, terminando o 2 do 121. 121. Lei complementar disporá sobre a organização da competência dos tribunais, o juiz de direito e das juntas eleitorais. 2. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no homônimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo substituídos escolhidos na mesma ocasião pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Dessa forma, jamais poderá ficar um juiz por 6 anos consecutivos no TRE. Exemplificando, o juiz poderá ficar do ano de 2004 até 2008, que era o ano dessa apostila, tá? E somente poderá retornar nos anos de 2010 e 2011, que são 2 anos depois. Porque em 2008 e 2011 não poderá continuar exercício da competência eleitoral. Os biênios serão contados ininterruptamente, sem desconto de qualquer afastamento, nem mesmo o decorrente da licença de férias ou licença especial, salvo no caso do 3. Os juízes afastados por motivo de licença de férias e licença especial de suas funções na Justiça Comum ficarão automaticamente afastados na Justiça Eleitoral pelo tempo de correspondente ao exceto quando com períodos de férias coletivas coincidir a realização de eleição, apuração e encerramento de alistamento. A exceção mencionada neste artigo encontra-se prejudicada face à emenda constitucional número 45, que, alterado o artigo 93(12) da Constituição Federal, dispõe que, artigo 93, lei complementar de iniciativa de Supremo Tribunal STF disporá sobre o que o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais do segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes do plantão. Eu não entendi o que está escrito aqui. Fica assim vedada a concessão de férias coletivas aos juízes e tribunais. Ah, isso aqui agora entendi. Terceiro, da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição não poderão servir como juiz dos tribunais do TRE ou como juiz eleitoral ou cônjuge ou operante consanguíneo legítimo ou ilegítimo a fim de segundo grau de candidato de cargo eletivo registrado em circunscrição. Isso aqui é o impedimento, tá? Linha de parentesco para ser considerado, segundo grau. Linha de ordem de parentesco é a série de pessoas provindas sim trocam de assentras comum. Filhos. E homologação. E pais. Homologação é o ato feito de confirmar a coisa, né? 4. No caso de recondução para o segundo biênio, observar-se as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Recondução. Sabe, que falou agora no quarto caso de recondução. Recondução! Acabei de perceber que eu devia marcar aqui. Isso aqui é recondução com uma marca-texto. Uma highlight. Eu sei que marca-texto em inglês se chama highlight. Cuidado, férias coletivas. Ok. Recondução é sempre facultativa e em geral. Olha, facultativa. Em geral, os regimes
Regimentos internos do TRS, do Tribunal STF, cuidam deste instituto. Os substitutos dos membros do efetivo dos tribunais eleitorais serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Legal. E terminou. Chegou no Tribunal Superior agora. A parte que eu ia ler, eu sei. Fazer um segundo vídeo. Tchau.